Bem-vindos, discípulos de Cristo. Nos últimos anos, vivenciamos acontecimentos e momentos históricos em nosso mundo. Com isso, nos trouxe alguns questionamentos sobre as pessoas e seus comportamentos nos últimos dias. Como elas serão, como se comportarão e no que acreditarão. Para entender o que nos aguarda nos últimos dias, é essencial olharmos para a sabedoria eterna da Bíblia. A Bíblia nos ensina que Deus sempre fez provisões para proteger seus filhos antes de enviar seus julgamentos sobre a terra. Por exemplo, em Gênesis, quando o mundo estava repleto de maldade, Deus separou Noé e sua família do resto da sociedade e então lançou seu julgamento sobre a terra em forma de um dilúvio mundial. Também podemos observar em Sodoma e Gomorra, um lugar habitado pela maldade. Deus separou Ló e sua família do restante das pessoas antes que seu julgamento viesse na forma de fogo e enxofre caindo do céu. E no Mar Vermelho, quando os filhos de Israel estavam no Mar Vermelho, Deus separou as águas para que eles pudessem atravessar, e assim que atravessaram, as águas se juntaram, e Faraó e seu exército se afogaram. Essas histórias nos mostram como Deus cuida de seus fiéis. Estou destacando essas pessoas, pois chegará um momento em que a profecia bíblica vai se cumprir, e Deus vai separar seus filhos daqueles que praticam a maldade ou insistem em viver no pecado. Agora, vamos explorar os 6 tipos de pessoas que estão cada vez mais visíveis nos últimos dias. O primeiro são os enganadores. Preparem-se para ver mentiras disfarçadas de verdades. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Uma realidade que está se tornando cada vez mais comum. No livro de Isaías capítulo 5 versículo 20 diz: Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Alguns verão o mal e praticarão o mal, mas o chamarão de bem. Realmente precisamos ter cuidado com o que consumimos, e com isso, quero dizer que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo nos chama ao arrependimento. Mas alguns dos falsos evangelhos por aí dizem que você está perdoado, mas não o chamam ao arrependimento. O segundo são os adoradores de ídolos. Hoje nossos ídolos são invisíveis ou estão disfarçados. Podem ser carreiras, relacionamentos, famosos ou até mesmo crenças políticas. Hoje vivemos em um mundo louco, onde as pessoas idolatram as outras. Pessoas brigando por políticos, como se eles fossem deuses. Se matam por clubes e jogadores de futebol. Idolatram famosos. Todas essas coisas podem se tornar ídolos quando competem com Deus por prioridade em nossas vidas. Amados, cuidem-se para não negligenciar Deus em favor desses ídolos mundanos. O terceiro grupo de pessoas são os insensíveis e desamorosos. A frieza do coração será grande nos últimos dias. As Escrituras em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 2 ao 3 diz: Pois os homens serão amantes de si mesmos, serão gananciosos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Serão ingratos, ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. As pessoas amarão e olharão apenas para si mesmas. As Escrituras em 1 João, capítulo 4, versículo 20 diz: Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar seu irmão, é um mentiroso. Um coração frio, que está vazio de amor pelos outros, desagrada a Deus. Cristo nos ordena a amar uns aos outros como amamos a nós mesmos, mas nos últimos dias haverá pessoas que se afastarão do amor. Amados, não se afaste do amor, principalmente do amor de Deus. Perdoe, ame e seja compassivo. O quarto são os orgulhosos. O orgulho rouba a glória de Deus e prejudica os outros. Devido à riqueza, vaidade, luxo, fama e poder, muitas pessoas se tornarão orgulhosas nos últimos dias. Nas Escrituras em Mateus capítulo 5 versículo 5 diz: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amados, não permita que o orgulho o afaste de Jesus. Busque a verdadeira humildade. O quinto tipo de pessoas são os imorais. O diabo tem sutilmente desmantelado os valores divinos relacionados ao sexo. As Escrituras nos diz que nos últimos dias as pessoas serão amantes do prazer em vez de amantes de Deus. E já estamos vendo isso. O diabo tem estado silenciosamente trabalhando, sendo sutil e astuto. Ele usou o entretenimento, a música e a
mídia para desmantelar os valores divinos relacionados ao sexo. O inimigo tem usado artimanhas para destruir os casamentos. A palavra de Deus diz que o casamento é um gozo entre todos e o leito conjugal é puro, mas o diabo corrompeu isso e promoveu a fornicação na música, nos filmes e na sociedade. Satanás criou uma aceitação entre as pessoas de que o sexo fora do casamento não é mais pecado. Amados, permaneça fiel à pureza e à santidade, não caia nessa cilada. O sexto e último tipo de pessoa são os que usam a forma de piedade falsa. Muitos parecem cristãos por fora, mas seus corações estão distantes de Deus. Algumas igrejas são enganosas, têm uma forma de piedade, mas também têm maldade sutil. Alguns pastores são enganosos, têm uma forma de piedade, mas suas vidas são completamente diferentes do que pregam. No livro de Salmos capítulo 24 versículo 4 ao 5 diz: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Amados irmãos, sejam verdadeiros seguidores de Cristo, não apenas na aparência. Agora que conhecemos esses tipos de pessoas, como nos preparamos para os últimos dias? Há muito tempo atrás, passando por um quartel, avistei alguns soldados treinando em um sol escaldante. Então me questionei, por que eles estão fazendo isso, se em nosso país não há guerra? E tive essa mesma resposta. Os militares treinam em tempos de paz para que, quando forem chamados para a guerra, estejam prontos para ir a qualquer momento. Como filhos de Deus, devemos ser da mesma maneira. Não devemos esperar por uma batalha para nos prepararmos, mas a Bíblia nos chama para estarmos sempre prontos. Então, quais são algumas maneiras de permanecer em um estado de prontidão? Primeiro, devemos garantir que nosso relacionamento com o Senhor esteja bom. Isso significa que não estamos vivendo no pecado, na rebelião ou na desobediência, mas sim sob a influência e a liderança do Espírito Santo. É por isso que é tão importante orar sem cessar, meditar na palavra de Deus e mantê-la escondida em nosso coração. Todas essas coisas beneficiam nosso relacionamento com o Senhor. O que devemos fazer para permanecer em um estado de prontidão é seguir os ensinamentos de Jesus. Jesus disse em Mateus capítulo 7 versículo 21, que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, amados, ore, medite na palavra de Deus e mantenha-a em seu coração. A fé deve levar à ação e à transformação. Devemos realmente tentar seguir os ensinamentos de Jesus, além de acreditar nele. A Bíblia diz que o diabo acredita, os demônios acreditam. Acreditar não é o fim, mas o começo. Para estar em um estado de prontidão perpétua, devemos nos comprometer a seguir o caminho de Jesus e confiar na graça de Deus para cobrir nossas deficiências. Haverá dias em que enfrentaremos ansiedade, preocupação e talvez raiva, mas Deus conhece esses momentos, e sua graça está lá para nós. Amados, acredite e haja conforme a vontade do Pai. Use a palavra de Deus como sua arma. Suas batalhas espirituais são vencidas com a verdade divina. Não podemos lutar contra as batalhas como o mundo faz. Nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. A palavra de Deus é uma das armas que temos como filhos de Deus, uma arma poderosa. Os conflitos que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, o Senhor tem a palavra final sobre tudo isso. Portanto, encorajo-vos, povo de Deus, a confiar nele, confiar na palavra do Senhor, confiar em suas promessas, e você terá a vitória. Lembre-se de que as armas espirituais são poderosas em Deus. À medida que enfrentamos um mundo em transformação, confie em Deus, siga os ensinamentos de Jesus e use sua palavra como sua arma. Agradeço a todos por permanecer comigo até o final, pois tenho certeza que o inimigo tentou e convenceu muitos a desistir no meio do vídeo, pois é o que ele quer, que você não escute a palavra de Deus. Ele quer você fraco, pois só assim ele consegue te manipular. Não desista, amados, mantenha-se firme na fé e esteja preparado para os desafios que os últimos dias podem trazer. Os que chegaram até aqui, deixem em glória nos comentários para Jesus. Peço também que abençoem este canal, se inscrevendo e deixando seu gostei, para que possamos estar cada vez mais trazendo conteúdos que nos ajudem a caminhar ao lado de Cristo. Também deixei aqui no final um vídeo no qual falo como estamos sendo testados ultimamente. Que Deus te abençoe. Te vejo lá.